Aê, oi gente, muito prazer, sou Michele Ren. Estou aqui para falar da famosa ressonância harmônica do nosso queridíssimo professor Hélio Couto. Pois é, e que famosa, e que responsabilidade, né? Bom, antes de tudo quero agradecer por estarem aqui me escutando, né? Neste vídeo gravado dessa maneira tão simplória, porque não existe nada de profissionalismo aqui, gente. Eu nem entendo desses paranauê de câmera, gravação, som que vai, som que volta, aquelas coisas, reprodução, corta, volta. Não vai ter isso aqui, tá bom? Recebi um chamado, né, recentemente mesmo, foi essa noite, né, da minha centelha divina, pra eu tocar isso, né, poder passar a informação adiante. E é muito engraçado porque o professor Hélio Couto, ele fala que quando você começa a fazer o processo da ressonância harmônica, você passa a ter essa vontade, a ter este desejo de passar para as pessoas. Não é porque ele pede, é um desejo. E é um desejo muito, muito do seu eu, muito interno, né, querer que as pessoas que estão à sua volta sintam um pouco do que você está sentindo, porque, cara, é algo surreal. É muito bom, é muito bom. E é difícil até você explicar em sentimentos, em palavras, porque eu acredito que não exista. Essa é a verdade, tá? Bom, para quem tá muito perdido aqui desses paranauê todo, né, vou tentar explicar do que eu tô falando. Devem ter pessoas aqui que já praticam a ressonância harmônica, já são ressonantes, coleguinhas ressonantes, yes. Mas tem pessoas que não sabem nem do que se trata, e provavelmente se você está aqui escutando, é porque existe, né, uma atração, magnetismo para você entender um pouquinho sobre isso, tá? Porque não existem coincidências, né? Nem pela física quântica, nem por qualquer lugar nenhum. O universo te manda sinais o tempo todo. Então, antes de tudo, vamos lá tentar explicar o que é a ressonância harmônica, né, gente? Que é uma ferramenta de expansão da consciência. Hoje existem várias formas de você expandir a consciência, tá? O meu processo de expansão da consciência começou bem antes de conhecer o professor Hélio Couto, de conhecer a física quântica, tá? Começou talvez 1 ano e meio atrás, e aí eu comecei o meu processo da expansão da consciência lendo livros, vendo vídeos, às vezes conversando com pessoas que já estão, né, nesse caminho há mais tempo. Então vinham os insights e me davam os direcionamentos para eu seguir, tá? A diferença é que quando eu conheci o professor Hélio Couto, quando eu comecei a fazer o caminho das palestras, acelerou de uma forma absurda a minha expansão. Mas o que eu tinha evoluído ali em 1 ano e meio lendo e fazendo inúmeras formações, com a ressonância, o colapso foi da onda ali entrar em fase, não sei, semanas. Pois é, mas foi. Então, é muito maluco o processo, né? É maravilhoso. A expansão da consciência, gente, ela se dá realmente por aquele instinto, onde você não se encaixa. Às vezes você não vê que você não se encaixa neste mundo, você às vezes acha que tem os sentimentos, as pessoas, as coisas que elas falam, que, poxa, mas isso não faz sentido. Por que julgar tanto? Cara, por que tem que ser assim? Por que tem que ser tão certo, errado? Se você erra uma vez comigo, acabou, não existe uma segunda vez. O mundo é assim, a vida é assim, Deus é assim. Tá esquisito esse negócio, gente, né? Então, se você sente essas questões e outras, se você é uma pessoa que segue uma doutrina religiosa, escuta, mas tem algumas coisas ali que não fazem sentido para você, mas que em outra religião faz um pouco mais de sentido, mas também não é 100%. E aí quando você vai ver a outra, aqui faz um pouco mais. Enfim, quando você não se encaixa também nesse universo religioso, né, mas você acredita numa força maior, acredita num Deus, você acredita num todo, Alá, sei lá, Ganesha, vácuo quântico,
é tanta coisa, né? Hoje tem tantos nomes, né? Mas é uma força infinita, é uma força única, tá? Isso é uma energia única, somos todos únicos, né? Então, se você acredita que isso existe, se você tem fé para isso, né? Esse vídeo é para você, porque isso é o despertar da expansão da consciência. Pois te apresento a expansão da consciência, é isso aí. Se você sente que tem algo que não se encaixa e que tem algo muito mais nesse mundo do que lhe mostram, do que as aparências aqui mostram. Se você sente uma energia, se você sente teu corpo vibrar quando alguém se aproxima, quando você recebe uma intuição, uma palavra na sua cabeça que você acha que é você inventando coisa, ou tua mente conversando com você, não é, tá? Bom, mas isso é um vídeo para outro dia. Enfim, se você já tem essas questões, você está no início, né, de um processo para você conseguir tirar o véu e começar a expandir a sua consciência. Eu tive um chamado muito forte quanto a isso há uns um ano e meio atrás, eu nem sei, já faz muito tempo. E aí eu comecei a ler, comecei a estudar, comecei a ir atrás e tal. E nesse inteirinho conheci então o professor Hélio Couto. E a ferramenta que ele apresenta ali, né, que ele recebeu essa canalização, é uma ferramenta então de como se fosse um acelerador dessa expansão da consciência. Então o que você costuma ler em um ano em informações para aprender, você colapsando aquilo, escutando aquilo, você vai absorver em segundos. Então ele te entrega um áudio. Na prática, o que seria? Ele te entrega um áudio, um link, tá? Antes era um CD, agora é um áudio link, né? Nesse áudio link você coloca lá para tocar, tá? Você começa a receber aquelas ondas, né, eletromagnéticas, e aquilo dentro do seu cérebro recebe uma energização muito forte, muito alta, né? Que você começando a ler, começando a interagir ali com o meio, você recebe uma alta neuroplasticidade que antes não acontecia, e assim você consegue expandir 10 vezes mais rápido a sua consciência do que antes você expandia. É mágica? Não, é professor Hélio Couto, é física quântica, é isso aí, gente. Então hoje eu sou uma ativista, tá, da física quântica, estudei, li, tenho muito ainda para aprender. Ainda bem, porque é maravilhoso esse universo, né? E hoje eu sou uma ativista mesmo da física quântica, porque a física quântica, ela explica tudo, gente. Ela explica tudo. Se você quer uma resposta para tudo na vida, tá dentro da física quântica, tá? E com comprovações. Então, para mim, fez todo sentido na minha vida, tá? Então, para você conseguir fazer esse início, né, esse pedido desse link para o professor Hélio, antes você tem que entender muito bem como funcionam as coisas, né? Você tem que se autoconhecer, tem que entender essas questões todas do colapso de onda, né? Do experimento da dupla fenda, que é maravilhoso, tá? Então você tem que entender diversas questões para você conseguir se aprofundar e saber o que pedir na sua ressonância harmônica. Porque isso é o melhor de tudo, você que faz o pedido da sua ressonância harmônica, ele é personalizado, mas contudo, entretanto, muito do que as pessoas se enganam, elas falam, beleza, vou pedir dinheiro, casa, carro, apartamento, como o professor Hélio mesmo fala, né? E quando você começa a assistir a jornada das palestras, a ler os livros dele, né? Porque você tem que ler também. Quando você começa todo esse processo, e ali você já começa a expandir tua consciência, você já começa a receber essas ondas, tá? É um processo muito doido, você vai ver o que eu tô falando. Você já começa a entender algumas coisas. Você começa a entender que não é casa, carro, apartamento que, na verdade, você deseja. Porque no fundo, somos todos centelha divina. Somos todos espírito, né? Tudo isso aqui é uma casca. Então essa não é a nossa essência, tá? Nossa essência tá lá dentro, nosso espírito. Então o seu profundo desejo são outros. E quando você começa a participar desse processo, você descobre que os seus desejos mais profundos são sentimentos que você nunca conseguiu acessar.
ou se você acessou por pequenos lapsos de momentos durante a sua vida, você já experienciou aquilo, você sabe o quão maravilhoso é. Como, por exemplo, o que eu sinto é uma mistura de, vamos lá, não tem um nome, tá, para esse tipo de sentimento, que é o que a gente recebe esse chamado para querer que as pessoas sintam também e que pare com essa coisa toda de discussão, julgamento, ego. Pô, que coisa mais chata, porque nada disso importa. Quando você se conecta, você fala, porque você se conectar com o universo, você fala, caraca, nada disso importa. O que importa é você sentir esse sentimento puro de querer viver bem. É um sentimento de felicidade, com gratidão, com amor incondicional, com aprender, com querer desenvolver, se desenvolver, ajudar. Você pega tudo isso aí assim, ó, mistura e pum, bota dentro de você. É esse sentimento aí. Não dá pra explicar, mas é isso aí que você sente. É isso aí que você sente, que você sente, que você sente, que você sente, vai crescendo, 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 a ponto das pessoas que te conhecem ou que não te conhecem direito, olha pra você e fala, você tá distante, né? Você tá tão diferente. Aí você fala, ah, muito obrigada. Porque você tá mesmo. Tudo mudou aqui dentro. E é muito bom você escutar isso, porque mostra que você tá no caminho certo. Que é exatamente esse o caminho que você tem que seguir. É sensacional. Então, aí você passa por um processo estranho, porque ao mesmo tempo que você já quer começar a comunicar para as pessoas o que você está sentindo, por que você está assim, ou por que você é assim, e que essa pessoa tem esse poder infinito dentro dela também, com total capacidade de sentir tudo isso, é complicado, porque você ainda não tem, enquanto você está nesse processo de autoconhecimento e de expansão da consciência, você ainda não tem todos os subsídios, todas as respostas para as perguntas talvez que a pessoa venha fazer. Então você tem que estar muito autoconfiante para conseguir passar uma informação dessa, sabe? Não é simples assim. Então, por isso que você passa a ter uma coisa que dificilmente as pessoas têm: calma, leveza, tudo no seu tempo. Então você... É engraçado falar isso, porque antes eu era uma pessoa que me importava muito com o que as pessoas pensavam, mas você passa a não se importar com mais nada do que as pessoas pensam. Você não se importa se elas estão achando que você tá bem, que você não tá, se você tá sumida, se você não tá, se você tá mais radiante ou não, se você tá... Você só quer sentir, continuar sentindo isso, e você quer comunicar, mas você ainda não consegue, então você só aceita aquilo, você fala, que legal, tô no caminho, tô no processo, tudo no seu tempo, eu sei que vai chegar a hora de me comunicar. E aí você sente a paz, vai estudando, e chega uma hora, como o professor Hélio fala, que vem um chamado. É uma coisa muito maluca, que fala, poxa, você precisa passar isso adiante, porque é maravilhoso, e as pessoas têm que começar a acordar. Tem que acordar, pelo amor de Deus, né? Essa mudança planetária que a gente está passando, ela está muito rápida, né? Que todos podem sentir com a mudança climática. Não existe mais essa questão do primavera, do verão, do inverno, não existe mais. Você não sabe mais onde que você está, né? E o horário, gente, o horário, né? Agora, pelo menos, aqui em São Paulo, 5 horas da manhã, antigamente estava escuro. Isso sem ser esse tal horário de verão que tinha, né? Agora, 5 horas da manhã, já tá o sol raiando. Não sei se é possível que vocês não tenham percebido que essas coisas andam funcionando. Essa mudança planetária, ela tá muito rápida e muito abrupta. E poucos são os despertos. Poucos são os que estão expandindo a consciência. E é daí, dessas pessoas que estão expandindo a consciência, que poucos serão escolhidos para conseguir ir para a 5ª dimensão. Bom, quem é cristão, enfim, entende isso na Bíblia de uma outra forma, mas é a mesma coisa.
é a mesma coisa, gente. Eu falo isso com total certeza, porque eu sou uma pessoa que já fui e sou, porque não deixo de ser nada, né? Sou tudo. Eu já fui cristão, já fui de católica, já fui de messiânica, já fui de Seixinoye, já fui de tudo que vocês imaginam, já visitei todos os tipos de religião. Aceito pastor, congregação, olhinho para ungir, não sei o que, gente. E é maravilhoso, porque cada um tem a sua verdade e cada um te alimenta o teu espírito de uma forma, né? E o bom é que quando a gente deseja estar em conexão com Deus, com um todo, com essa coisa maravilhosa, você quer que a pessoa que está ao seu lado esteja também. Não importa o caminho que ela decidiu, se ela está expandindo, se ela está entendendo, correlacionando as coisas, está evoluindo, muito obrigada. A partir do momento que você quer impor a sua doutrina, quer impor a sua religião, aí eu já não sei se é religião, né? Aí talvez tenha que parar e pensar um pouquinho, né? Se não pode ser um fanatismo, não sei, tá? Mas que eu sei, que eu sinto, é que quando a gente se conhece, se autoconhece, conhece Deus na sua essência, se você procura se unificar com Ele, porque é esse o nosso objetivo, se unificar com o todo, se unificar com Deus, é uma busca constante. Quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente aprende, mais a gente sente que a gente quer chegar lá, né? E percebe o quanto que a gente tem que aprender cada vez mais. E quando você tá nesse nível, a única coisa que você percebe é que tá tudo bem. É tudo amor, é tudo um só, é tudo nossa essência. Aquela pessoa que tá ali é só o meu reflexo, é só o meu espelho, e somos todos um só, então não importa pra mim o caminho que ela queira seguir. Filha de Deus como eu. Então, é essa a essência, essa é a consciência que a gente tem que buscar. E a ressonância, ela traz isso de uma maneira muito rápida, muito abrupta, tá? E o mais legal dela é que tem os desejos, né? E é você quem escolhe os desejos que o professor coloca lá para personalizar. E esses desejos, tem a galerinha lá que vai escolher casa, carro, apartamento e tal, né? Mas quando você começa a estudar, você percebe que nada disso importa. O que importa, na verdade, é você sentir todos esses sentimentos bons. Então, você quer limpar crenças para conseguir evoluir. Você quer começar a ter uma maior intuição para saber administrar o seu fluxo de energia, aumentar a tua frequência e conseguir sentir mais um campo, porque isso vai te auxiliar em estar em conexão com Deus. Então, você começa a pedir, a ter necessidade, tua essência, o teu eu começa a pedir outras questões mais importantes que, naturalmente, quando você entra em fase, quando você entra nesse processo, você só atrai prosperidade, abundância, conquistas, criações, inovações. É uma coisa muito louca, é uma coisa maravilhosa. Bom, falando agora então, assim que eu comecei a escutar, o que eu comecei a sentir de fato, o que eu comecei a fazer, né? Que é o mais importante, né? Como eu já estava num processo de expansão da consciência há um tempo atrás, lendo, estudando, fazendo várias questões aí, então eu já estava assim, meio que caminhando para isso. Então eu já estava entendendo o que é um observador, né? O que é você tentar limpar a mente e focar mais no que você deseja, você procurar mais a Deus internamente e os seus pedidos serem sinceros, serem diferentes, você emanar mais amor, expandir o amor para que as coisas atraiam de uma maneira diferente. Então, sem conhecer muito a fundo a física quântica, meio que o meu ser, ele já sabia o caminho que estava seguindo para isso. Então, eu já estava num processo de expansão, de liberar crenças, de liberar paradigmas, de fazer uma limpeza, de ter catarses. Eu já estava num processo também de ter a prosperidade,
Eu já estava um pouco neste caminho, tá? Então, isso me difere um pouco das pessoas que pegam do nada a ressonância harmônica. Porque uma pessoa que não está ainda neste processo, está começando a entender agora, faz o caminho das palestras do professor Hélio Couto, faz os pedidos e decide começar ali a escutar, logo no começo, pode ser que existam algumas catarses, que são os desafios que você vai passar na sua vida, por conta de crenças que você tem, antigas, de quando você era pequena, né? Coisas que implantaram na sua cabeça do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é mal, nada disso existe. Existe o lado luz e o lado sombra de tudo, né? Não bem e mal, certo e errado. Ah, mas já falaram pra mim, mas Michelle, você acredita nisso, que não existe bem e mal? Acredito. E é assim. É mais do que acreditar. É ser. Então, existe o lado sombra e existe o lado luz de tudo. E tudo tem uma explicação. Tudo tem um porquê. E é muito leve aceitar isso quando você compreende na essência, lá na essência, tá bom? É real, tudo muda. É assim, ó, instalar de Deus. Então, quando você começa nesse processo, pode ser que você passe por algumas dificuldades. Porque para conseguir liberar as crenças, pode acontecer desavenças, discussões, afastamento de pessoas, tudo vai acontecer na sua vida, tá? Tem gente que perde emprego, tudo acontece. Por quê? Porque você precisa mudar para evoluir, para crescer, para entrar naquela frequência. Porque o jeito que você tá não é o melhor lá pro seu desenvolvimento, né? Do teu eu. Então, muitas coisas começam a mudar. E aí você sente esse mal-estar, tá? E tem pessoas que conseguem passar por isso, e aí é a ascensão total. E tem pessoas que para ali, deixa de lado, né? Fala, não, tô disposta agora. Provavelmente é uma pessoa que ainda não tá desperta. Isso é comum. Então, isso não aconteceu comigo logo quando eu escutei os primeiros áudios, porque eu já estava nesse processo. Então, quando eu escutei, só acelerou mais a questão do que eu pedi mesmo. Apesar de eu solicitar ali, né, nos meus pedidinhos, que continuem limpando crenças, paradigmas e tal, mas eu pedi o quê, na verdade? Com que eu enxergue, né, com que eu veja de uma maneira mais rápida, com que eu observe de uma maneira mais rápida, quando eu tenho uma crença, um preconceito, um paradigma, e que eu limpe automaticamente, conseguia limpar mais rápido. Então, eu fiz esse pedido, eu fiz o pedido do aperfeiçoamento para perdão, para tudo, sabe? Então, além desses pedidos todos, que para mim é a base de tudo, né? Eu também comecei ali a focar mais nas minhas criações. Então, pedi criatividade, conhecimento de algumas coisas específicas, pedi foco no arquétipo do empresário, que é um empresário perfeito, ter a cabeça do empresário perfeito. Então, pedi a consciência de alguns livros, né? Então, hoje eu tenho algumas formações, né? Formações com barra de axis, Theta Healing, hipnoterapia, enfim, várias formações. Então, eu comecei a pedir a consciência de autores de alguns livros, para isso vir mais rápido, eu fluir mais rápido, não só para mim, mas para poder também ajudar a desenvolver quem está à minha volta, tá? Então, isso tudo você pode fazer, você pode pedir, mas o que tem que ser feito categoricamente é antes de você fazer todo o processo do caminho das palestras do professor Hélio Couto. Até mesmo porque se você não realizar este processo, você não sabe nem o que pedir, nem como pedir. Então, logo no começo, quando eu comecei a sentir, eu comecei a ter uma criatividade muito grande. Respostas que eu fazia para o universo, como eu faço as barras, né? Eu gosto muito das perguntas para o universo. E perguntar, gente, é o segredo. Quando você pergunta para o universo, pergunta para o seu eu, responde, e responde mesmo. E você sabe que caminho seguir. Cada um tem a resposta de um jeito, tá bom? O meu jeito, a maioria das vezes, é em sonho. E vem muito clara a resposta. Clara mesmo, tá? Clara mesmo. Intuição também, às vezes, aflorou minha intuição, aflorou a minha sensibilidade da energia do campo, expandiu o meu campo, sentir as energias, sentir a força do ambiente, expandiu
o meu conhecimento é muito mais rápido. Hoje eu leio, acho que em 2 horas, um livro de mais de 200 páginas. Então tudo acelerou, tudo está muito mais rápido, né? O que eu tive, assim, talvez de desafio foi o sono. Eu fiquei mais cansada do que o normal, um sono absurdo de acabar de acordar, treinar, que essa é a minha rotina, né? Eu acordo muito cedo e vou treinar, e chegar com sono. Como assim? Acabei de acordar, acabei de fazer liberação, né? Dopamina, serotonina, como é que pode? Enfim, então, o sono, mas eu entendo porque tá acelerando muito, né? E, enfim, essas informações estão entrando muito, então a gente acaba tendo um cansaço, não é um cansaço físico, né? A gente acaba tendo um cansaço maior e, enfim, quero descansar muito mais, porque tá absorvendo muito rápido, tá? Então, eu tive muito sono, um sono bem grande, assim, também, apesar de ter mais sono, eu tinha muita dificuldade para dormir, porque a cabeça ficava pensando, e eu sei que durante o sono, eu tinha muitos sonhos, com várias telas. Muitas delas criações, muitas delas respostas que eu estava realizando há muito tempo. Algumas delas coisas do plano espiritual. E isso aumentou muito, né? Então, o sono e o cansaço foi assim o que disparou. Isso eu ainda sinto hoje, né? Comecei a estudar, expandir a consciência. Aí tive de tudo. Ixi, briga familiar. E coitadas das pessoas que ficam ao meu lado, tadinha, elas sofreram, porque tudo acontecia. Tudo acontecia e ninguém entendia nada. E as pessoas têm que te amar muito pra compreender, sabe? Amigos mesmo, assim, que te amam, que sabe, que só confia em você, fala, não, tudo bem, eu sei que você tá passando por algum processo, isso vai se resolver, tô aqui esperando no meu tempo. Porque muda mesmo, muita coisa muda, você começa a se questionar, sabe? E você se afasta de muita coisa. Então, tem amigos que simplesmente se vão porque não entendem, e também não é nem por não entender, é porque a tua frequência já tá tão diferente que a pessoa se afasta. E aquela coisa, você passa a não se importar mais com muita coisa, lembra? Então você só aceita, você fala, ok. Mas em compensação, muita gente bacana chega, com a mesma frequência que a sua. Pessoas que vão te ajudar a criar, pessoas que vão agregar, pessoas que vão te mostrar insights e mundo que você não conhecia. Então, infinitas possibilidades, é maravilhoso. Então, coitada, eu tive muito lapso de... Porque aí você tem que se autoconhecer, você tem que saber qual é a sua luz e qual é a sua sombra. A minha sombra, ela foi assim, ela deu um start, eu tive que saber lidar com ela, né? Com todos os pontos do ego, que a gente tem que reconhecer que a gente tem, né? Todos aqueles egos e tudo mais, a gente tem que ir eliminando um por um, reconhecer e ir eliminando e admitir humildemente que você tem, que você possui, se perdoar sem culpa e perdoar o próximo, seja lá o que for que aconteceu, tá? E quem entender, quem estiver na mesma frequência que a sua, show, vai se manter, vai falar, poxa, que legal, tamo junto, pô, me explica isso aí. E quem não estiver na tua frequência, que vai bater de frente, vai destoar e vai se afastar, e ok. Lembra que eu te falei? Você acaba ficando, nem aí pra paçoca mais, então. Vai com Deus, já entendi, isso aqui é um processo normal, é minha evolução. E essa é minha evolução e essa é a sua. Eu não dependo de ninguém para me desenvolver. Desenvolver ali, meu espírito, a minha essência, o meu eu. Eu dependo só de mim. E hoje eu sou Michele, né? Hoje aqui eu estou Michele, mas eu não sou Michele, eu sou outra coisa, que é uma casca, né? Então, é complexo, mas é um caminho muito feliz. É muito feliz que faz toda a diferença. Muda uma história, muda uma vida, muda o sentimento. Você tá alegre, feliz e disposto o tempo todo. Coisas que as pessoas falam acabam não mais te agredindo, nem impactando, nem... Muito pelo contrário. Rapidamente você entende aquele download, aquela informação e nos seus códigos ali, no seu software, você já
recodifica aquilo, você fala, isso não é sobre mim. E aí você fica com aquilo, né? Tá. Gratidão. Vê o que você tem para receber daquilo. Esteja aberto para receber, porque tudo você aprende. E solta. Libera, você passa a soltar, liberar pra pessoa, sabe? Não existe mais isso de discutir no trânsito, discutir porque tá atrasado, discutir porque você tá pé da vida com alguma situação. Nada mais te impacta. Tudo é leve, tudo tem um porquê e você já sabe o que vai acontecer. E o melhor de tudo é que você sente a tua frequência vibrar e ela vibra alto. É muito bom. Assim como você resolve deixar o seu físico, o seu ego falar por um minuto, você sente a tua frequência baixar também. E sente, viu? Então, a gente tem que estar o tempo todo de olho. É o famoso orai e vigiai. O tempo todo de olho no nosso ego, trabalhando, se autoconhecendo, para não deixar a frequência de forma nenhuma cair, né? Frequência, gente, só pode subir. Isso é com autoconhecimento, é com reconhecer humildemente, mudar e amar mais, ajudar mais, perdoar mais, sentir mais, né? E a ressonância, sem dúvida, traz tudo isso para você, tá bom? Bom, falei demais aqui, gratidão. Espero que isso tenha dado aí um fiozinho de curiosidade para quem nunca ouviu falar em expansão da consciência, física quântica e ferramentas que ajudam neste processo, tá? Convite, procure Hélio Couto, vai ali procurar o caminho das palestras e comece a sua jornada. Você não vai perder nada com isso, absolutamente nada, só vai ganhar, sem dúvida. Uma feliz expansão da consciência para todo mundo. Gratidão.